Olá! Você já se perguntou como os dados que aparecem num extrato bancário chegam até ali? Como eles são processados para que você possa saber exatamente informações da sua conta, da movimentação e como tudo isso pode ser pesquisado? Bom, todo esse trabalho faz parte de um projeto de banco de dados e esse é o nosso assunto hoje. Nós vamos falar sobre o modelo de entidade e relacionamento. O modelo de entidade e relacionamento é justamente a tarefa de quem desenha e constrói toda a relação de um banco de dados, de todas as informações que podem ser relacionadas. E para isso, o modelo de entidade e relacionamento é conhecido no meio acadêmico apenas pelas iniciais MER, MER. Para trabalharmos com o DER, nós também precisamos conhecer os seus componentes, que são justamente a entidade. A entidade é todo o nome que nós damos para cada tabela de informação que eu preciso armazenar. Essas entidades elas são chamadas geralmente por substantivos, funcionário, aluno, cliente e geralmente um substantivo singular. Nós também temos os atributos. Os atributos são os componentes de cada uma dessas tabelas, tudo que vai relacionar o conjunto de dados que nós vamos armazenar em cada uma delas. E eles são também escritos de forma bem simples, sempre relacionado ao dado que você quer armazenar. Graficamente, nós vamos representar sempre a entidade por um quadrado, ou em alguns casos uma elipse, e esse círculo vazado que nós dizemos é o que determina um atributo de uma tabela. Alguns dos atributos que nós temos, eles são relevantes e realmente importantes para uma tabela, porque eles determinam justamente uma forma de busca para esses dados que estão na tabela. Nós chamamos eles de chave primária. E as chaves primárias são representadas como um atributo comum, mas o símbolo do que nós temos agora é um símbolo cheio, um círculo cheio para determinar. Nesse exemplo aqui, nós temos uma tabela chamada funcionário. E a chave primária que identifica um funcionário na tabela é o código do funcionário. Esse código ele não pode se repetir, ele só existe uma única vez para cada funcionário. Já o nome do funcionário, que seria um outro atributo, ele já não tem problema, por não ser uma chave primária, você pode ter dois funcionários com o mesmo nome, por exemplo, não há problema nenhum, existem homônimos, mas o código ele só vai existir uma única vez. Nós também temos uma chave que é diferente, que é a chamada chave estrangeira. É quando um atributo que faz parte da minha tabela é a chave primária de uma outra tabela. No caso, eu coloquei o exemplo de um centro de custo, que é importante para a construção da tabela funcionário, mas só que ela é chave primária numa outra tabela, por isso ela é chamada de chave estrangeira. Além das chaves primárias e chaves estrangeiras, nós temos também alguns outros atributos que são escritos de forma diferente, que é o atributo composto. O atributo composto ele é utilizado quando um determinado atributo que eu tenho é formado pela soma de outros atributos. E eu identifico ele da seguinte forma. Imagine que o meu atributo nome, que é um atributo que identifica o nome da pessoa no meu banco de dados, é formado pela soma de dois outros atributos, o primeiro nome e o último nome da pessoa. Um outro exemplo seria o endereço. O endereço, ele geralmente, quando nós falamos assim, qual é o seu endereço? A pessoa, ela já fala de maneira composta, ela nunca fala apenas uma coisa ou outra, só a rua, só o CEP. O endereço é um atributo composto e por isso eu representaria ele da seguinte forma. O endereço é somado pelos atributos rua, complemento e número. Além dos atributos compostos, nós também temos atributos multivalorados. Esses atributos, eles têm como característica o fato deles não admitirem uma única informação, mas várias informações. Por exemplo, na tabela funcionários, o meu atributo habilidades pode ser um atributo multivalorado, porque a pessoa tem uma sequência de habilidades e a gente pode colocar uma habilidade seguida da outra, separando por ponto e vírgula.
Até esse momento, nós temos trabalhado com nossas tabelas ainda de maneira silenciosa. Elas estão ainda isoladas e não existe ainda um relacionamento entre elas. Por isso que nós vamos agora avançar nessa nossa etapa falando sobre como relacionar essas tabelas. O relacionamento da tabela é feito pelo símbolo de losango. Imagine que eu tenho a tabela funcionário e a tabela departamento. O relacionamento entre essas duas tabelas é feito justamente por esse símbolo. E o nome que nós damos para o relacionamento é um pouquinho diferente. As tabelas, nós dissemos que elas são nominadas por um substantivo simples, né, sem a utilização de plurais. Então, funcionário e departamento. Já o relacionamento, nós usamos um verbo, que é o que diz como é a relação entre uma tabela e outra. Então, funcionário pertence a um departamento. E logo, um departamento ele é de propriedade de um funcionário. Mas estabelecer apenas o relacionamento entre as tabelas ainda não é suficiente. Existe um passo a mais ou algo que completa essa relação, que é a chamada cardinalidade. A cardinalidade, ela nos ensina, ou pelo menos nos ajuda na leitura, a entender que nesse pertencimento de funcionário e departamento, no nosso exemplo, existe um limite para essa relação. O símbolo usado na cardinalidade é a letra N e o número 1, que são geralmente os símbolos utilizados. N significa muitos e 1 significa unidade. Nesse relacionamento, nós estamos dizendo que muitos funcionários pertencem a um único departamento. Ao mesmo tempo, nós também estamos afirmando que cada departamento pode ter vários funcionários relacionados. O que acontece, obviamente, se você pode pensar num quadro de funcionários, você tem um departamento chamado almoxerifado e você tem vários funcionários que trabalham nesse departamento almoxerifado. No entanto, o funcionário, ele só pode pertencer a um departamento, ele não tem como trabalhar no almoxerifado e ao mesmo tempo na portaria. Ele está relacionado a um único departamento. E é assim que funciona a relação. Essa relação de N para 1 é um dos modelos. Nós podemos trabalhar essas relações modificando. Veja só, outro exemplo de cardinalidade entre uma tabela chamada vendedor e uma tabela cliente. A relação entre elas é que o vendedor atende cliente. E a cardinalidade é um vendedor atende vários clientes. Eu sei que você deve estar imaginando assim, poxa, mas eu posso ir numa loja como cliente, hoje ser atendido pelo atendente 1 e amanhã ser atendido pelo atendente 2, né? O atendente João e a atendente Maria, para a gente dar nome para as pessoas. E aí você imagina, então vários vendedores me atenderam, mas aqui você está pensando no dia a dia de um departamento, de uma loja, de um local de compras. Aqui nós estamos falando da relação no banco de dados. Cada vez que você faz a compra, a pessoa que te vende é uma só. Você não tem como ser atendido por 4 vendedores ao mesmo tempo. Só um é que vai te atender. E é isso que é registrado no banco de dados. E a cardinalidade significa exatamente isso. No entanto, se esse vendedor é um bom vendedor, ele acabou de te atender, ele já vai atender outra pessoa. Então, nessa relação no banco de dados, ele vai ter uma coleção de clientes que ele pôde atender. Outra relação possível é a relação muitos para muitos, onde eu tenho muitos clientes comprando muitos produtos. É um outro tipo de relação. E a relação 1 para 1, onde eu tenho funcionário e departamento, no nosso exemplo aqui. Eu sei que você viu há pouco tempo a gente colocar o funcionário e departamento numa relação de pertencimento. Na relação de pertencimento, se você lembra bem, a gente trabalhou como muitos para 1. Muitos funcionários pertenciam a um departamento. Agora, a nossa relação é de gerência. E veja como há uma mudança na nossa cardinalidade. Um funcionário, ele gerencia um departamento. É uma relação nova. E um departamento é gerenciado por um funcionário. Podem haver variações, mas aqui nesse nosso exemplo nós vamos fazer assim. E o que é um exemplo bom, né? Porque se um departamento é gerenciado por muitos funcionários, você vai ter um monte de chefe e vai ser um problema trabalhar nesse departamento. Então é só um exemplo para a gente trabalhar. Além da cardinalidade,
Temos também a restrição, que é justamente o elemento que limita a relação que existe entre essas tabelas dentro da sua cardinalidade. Por exemplo, o símbolo que nós usamos aqui é entre parênteses, que é o 1, o N e o 0. Aqui nós estamos dizendo que um funcionário, tá, ele pertence no mínimo a 0 departamentos e no máximo 1 departamento. E o departamento, ele é pertencido a no mínimo 1 funcionário e no máximo muitos departamentos. Esse tipo de relação de restrição, ela é importante na construção do banco de dados, porque havendo um registro, você pode entender se ele pode ficar vazio ou não. Aqui nós estamos dizendo que o campo do departamento dentro da tabela funcionário pode ficar vazio, porque ele admite que eu registre um funcionário sem nenhum departamento registrado, no mínimo 0. Mas eu consigo apenas registrar um departamento se eu precisar, no máximo 1. E no contrário, o departamento que possui funcionários, ele tem no mínimo 1. Um departamento, para ele existir, ele tem que ter um funcionário, pelo menos um funcionário. E no máximo, aí eu tenho um valor infinito, N funcionários. Bom, além da restrição, nós também temos a agregação. A agregação é um elemento um pouquinho mais composto na relação, porque ela entende que uma relação, no caso aqui cliente compra produto, e é uma relação N para N na sua cardinalidade, ela pode ser entendida e compreendida como um novo atributo, porque toda essa relação é atendida por um funcionário. Tá? Então, você tem uma nova relação aqui, N para 1, ou seja, um funcionário atende essa relação cliente-compra-produto. E essa relação cliente-compra-produto, que pode existir várias vezes, é atendida por um funcionário. Bom, assim nós encerramos a nossa aula sobre modelo de entidade e relacionamento. Eu espero que isso tenha ajudado você a compreender e até a próxima.